Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos Tavares, sou professor de História do 7º ano e na aula de hoje nós vamos discutir o conceito da escravidão moderna e o conceito da escravidão do mundo antigo, tá legal? Tá aqui a nossa disciplina, tá aqui o tema que nós vamos abordar e é importante nós termos em mente qual é o objetivo da nossa aula, ou seja, nós precisamos sair daqui hoje sabendo a diferença, sabendo a distinção entre a escravidão antiga, a servidão do mundo medieval e também a escravidão moderna, que foi, palco aqui no Brasil do século XVIII. Tá legal? Turma, então a escravidão do mundo antigo, nós vamos utilizar o Império Romano como exemplo para a gente ter muito claro de como que acontecia essa dinâmica. Os escravos nessas sociedades, eles eram conquistados principalmente por dois motivos. O primeiro era através de guerra, onde as sociedades mais fortes subjugavam as sociedades mais fracas e acabavam fazendo desses perdedores os seus escravos, tá? Ou também tinha o caso dos cidadãos romanos que estavam endividados, como não conseguiam pagar suas dívidas, eles se tornavam escravos dos seus próprios credores. O ponto aqui, gente, é que esses escravos, eles poderiam ser de diversas etnias. Não havia uma concentração étnica, tá? Como, por exemplo, poderiam ser escravos africanos, asiáticos, inclusive escravos europeus aqui nessa sociedade. Os trabalhos que eles exerciam aqui eram o mais diverso possível. Nós poderíamos encontrar escravos domésticos, escravos cozinheiros, médicos, artesãos, dançarinos, inclusive gladiadores e também professores dos seus próprios senhores. Olha só que curioso, né? E aí, turma, falando sobre gladiadores, a minha sugestão de filme é O Gladiador dos anos 2000. Esse filme aqui você vai conseguir entender e mergulhar nessa sociedade antiga para saber como um escravo era absorvido nessa sociedade, tá bom? E, gente, falando sobre a servidão medieval, a gente precisa entender que os escravos aqui eram muito minoria. A população maior eram feitas de servos e esses servos eles tinham as suas responsabilidades, as suas obrigações e, inclusive, tinham direitos. E por ter direitos, eles não eram considerados como escravos, tá legal? E quais eram então as suas obrigações, as suas responsabilidades e direitos? Eles recebiam do seu senhor terra e nessa terra eles precisavam cultivar alimentos e acabavam compartilhando parte desses alimentos cultivados com seus senhores. Em troca dessa terra e em troca desses mantimentos produzidos, os senhores precisavam garantir a segurança dos seus servos. Então era uma troca. Eu ofereço meu trabalho e em troca eu tenho do meu senhor proteção contra invasões bárbaras ou contra inimigos externos. Tá legal? E, gente, uma indicação também de um filme muito bom. Se chama O Físico. Assista e entenda como que essa sociedade convivia entre servos, senhores, tá bom? Na próxima aula, a gente vai conversar sobre o que você achou dessas indicações, tá bom? Por último, a escravidão moderna, é bom a gente ter em mente que ela inicia com a expansão marítima e a expansão comercial liderada pela Espanha e pela Portugal no início do século XV e século XVI, tá bom? Nesse contexto aqui, Portugal começou a expandir tanto o seu comércio marítimo que ele produz algumas colônias na África, na Ásia e na América, tá bom? E nessas colônias, eles começam a produzir cana-de-açúcar, que é uma produção extremamente manual, que depende muito de força bruta. E por essa necessidade surgiu
de obra escrava vinda da África. Gente, é um episódio triste da nossa história, mas a gente não pode apagar isso. Pelo contrário, a gente tem que aprender, né, com os nossos erros para que isso não volte a acontecer mais, tá bom? O ponto aqui, turma, é que esses escravos eles não tinham direitos. Inclusive, eles eram tidos como objetos, como se fossem, inclusive, animais, tá bom? E como curiosidade, nós chegamos a ter aqui no nosso território brasileiro, território nacional, mais de 5 milhões de escravos vindos da África. Triste, não? E uma indicação de filme aqui. Assista Os 12 Anos de Escravidão, de 2013. É um filme que você vai conseguir entender a dinâmica escravocrata desta época, tá bom? Turma, estou chegando ao final da nossa aula e como conclusão, vamos só resgatar o que a gente aprendeu até agora. Primeiro, a escravidão antiga, esses escravos eles poderiam conquistar a sua liberdade, tá bom? E esses escravos, eles não estavam atrelados a uma única origem étnica específica, não. Poderia ser asiáticos, africanos, inclusive europeus, tá? Em relação à servidão medieval, a gente viu que eles não poderiam ser considerados como escravos, até porque eles possuíam direitos e alguns deveres, tá? E, por último, a escravidão antiga, nós vimos que eles não têm direitos. Eles eram vistos ou tratados como objetos, como animais. Inclusive, eles eram comercializados aqui, vindos da África, para o território da América, tá bom? Gente, essa é a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Assistam os filmes que eu indiquei e na próxima aula a gente conversa sobre eles. Até a próxima, até logo!